Quantas vezes o seu filho já se sentiu invisível? Em casa, na escola, entre os amigos e até com você. Hoje eu trago a história do Steve, um menino que era visto só pelos seus problemas, até que um dia alguém conseguiu enxergar também as suas forças. Mas preste atenção no fato, não foi apenas uma mudança superficial, a própria identidade do Steve mudou. Se você não me conhece, meu nome é César Tucci, eu sou especialista em desenvolvimento do potencial humano, especialista em psicologia positiva e criador do projeto Educar para a Vida Plena. Mês de setembro é o mês de conversarmos sobre valorização da vida e sobre como nós podemos ajudar nossas crianças a se fortalecerem emocionalmente, a se engajarem e valorizarem a própria vida, a sentirem que elas têm lugar nesse mundo que vale a pena viver. E para isso eu trouxe uma história que está nesse livro aqui, Strengths-Based Parenting, da Mary Reckmeyer, publicada pelo Instituto Gallup. Além de pesquisadora, a Mary era mãe. Ela tinha 4 filhos. E ela já começa contando a história que quando nasceu o primeiro filho, ela ficava pensando, mas o que eu fiz de errado? Porque ela tinha amigos que tinham filhos que dormiam a noite toda, que não davam tanto trabalho, e o primeiro filho dela nem dormia, nem parava quieto na cadeirinha, no carro, num passeio, num restaurante. Era muito inquieto. E ela começou a pensar, onde foi que eu errei, né? Não é assim que acontece com a gente? A gente, pai, mãe, já fica pensando, o que eu fiz de errado? Será que eu comi alguma coisa, eu usei alguma substância que não devia, ou estava muito estressado, por que meu filho é assim? Mas ela disse que em seguida, quando teve a segunda bebê, que era uma menina, ela era o oposto, muito calma, fazia uma viagem de carro quietinha, sem ficar tão incomodada, tão inquieta, a mesma coisa no restaurante. Bom, depois disso ela ainda teve mais 2 filhos, e a conclusão que ela chegou, embora possa parecer óbvia, a gente às vezes esquece, é que cada criança chega com um conjunto de qualidades, de características, com a sua própria personalidade. Cada criança é uma criança e é uma criança única. Pois bem, ela conta também que foi nessa época, quando ela tinha os filhos pequenos, que ela estava terminando um mestrado, que ela conheceu o Steve. O Steve era aluno do 4º ano de uma escola que ela estava atendendo e ele tinha problemas sérios com matemática, leitura, escrita. E quando ela entrevistou a mãe, a professora, ela viu que aquilo estava estabelecido. Já tinha virado diagnóstico final, rótulo, estigma. É isso, ele tem esse problema, ele não consegue se desenvolver. E é isso, não tem o que fazer. Quando ela entrevistou o próprio menino, foi uma grande dificuldade, porque ele realmente se conectava com dificuldades, ele dava respostas evasivas, muito curtas, e o que ela percebeu é que ele mesmo já tinha assumido também que ele não passaria daquilo. Uma pessoa com problemas com matemática, com leitura, com escrita, alguém que não passaria disso. Isso incomodou bastante ela. E quando ela terminou essa primeira entrevista, ela pensou, caramba, o que eu vou dizer para a mãe e para a professora? Porque ela tinha prometido dar um feedback. E o menino não deixou que ela percebesse muita coisa. Mas felizmente ela ainda fez uma outra pergunta. O que você gosta de fazer, Steve, quando você não está na escola, quando você não está fazendo tarefa da escola? E ele disse assim, olha, eu não tenho amigos praticamente, então eu não tenho com quem passar o tempo, com quem brincar. Então, a maior parte do tempo eu passo vendo TV. E mais uma vez essa resposta caiu, né? Puxa vida, o que eu vou dizer para a mãe desse menino, para a professora desse menino? Mas ele complementou, mas tem um programa de TV que eu gosto muito, onde o cara ensina a desenhar. E eu assisto o tempo inteiro desenhando. E ela falou, que legal, um dia eu quero ver seus desenhos, tá bom? E terminou a reunião desse jeito, um pouco sem saber o que aconteceria a partir daí.
No dia seguinte, ela estava lá e ia começar seu trabalho, alguém chamando, era o Steve. E ele trouxe um papel com um desenho que ele tinha feito para ela ver. E assim foi no outro dia, no outro dia e no outro dia. Ele foi trazendo os diversos rascunhos, desenhos que ele tinha. Ele gostava de desenhar, ele era criativo e ele se sentia bem ao mostrar os desenhos para ela. A partir dali, é como se algo tivesse destravado no Steve. Ele começou a trazer mais desenhos, a mostrar para os colegas. Como ele desenhava bem, os colegas começaram a se interessar. Ele começou a trazer também historinhas em quadrinhos que ele desenhava e os alunos acharam aquilo muito interessante. Perceberam, por exemplo, que ele tinha bom humor, ele era engraçado. E um menino da idade dele, com bom humor e que sabia desenhar história em quadrinhos, era um menino que os outros meninos admiravam. E isso mudou a relação do Steve com os colegas, com as escolas e com ele mesmo. E mais do que isso, como eu disse no início, mudou até mesmo a identidade do Steve. Ele deixou de ser visto pelos professores como aquele menino problema. Ele deixou de ser visto pela comunidade escolar como o menino que tinha problema com matemática e leitura e passou a ser reconhecido como o menino de bom humor que sabia desenhar. E acompanhando esse caso nos outros anos, a pesquisadora relata que no 5º ano, o Steve já apresentou uma outra postura mais autoconfiante. Claro, ele ainda tinha algumas questões, mas ele começou a melhorar, inclusive na matemática, inclusive na leitura, porque ele começou a se sentir bem aceito e acolhido a partir do que ele fazia bem e não daquilo que ele não sabia fazer. Ele passou a sentir aquela força motivadora, energizadora, de ser visto e reconhecido pelo que ele conseguia fazer, pelos seus talentos, e não pelo que ele não conseguia fazer, pelas suas inadequações. Talvez você conheça algum caso assim. Eu conheço um caso assim, e ao estudar, eu estou estudando esse livro para o meu treinamento que eu estou montando, eu lembrei muito de um dos meus alunos lá do projeto. Aliás, quero até trocar ideia com a mãe dele, que é uma das minhas melhores seguidoras aqui. E assim como outros estudiosos do tema, e assim como psicólogos da psicologia positiva também vêm confirmando, a Mary reconheceu que o simples reconhecimento das forças autênticas de uma criança pode mudar a vida dela, pode mudar o futuro dela, a partir inclusive do que ela sente, do que ela pensa a respeito de si mesma. E eu posso dizer que eu vi isso muitas vezes no trabalho que eu realizo com crianças sobre forças de caráter. Quando elas compreendem e assumem as próprias forças, que aqui a gente chama de forças autênticas, isso é mágico, isso é empoderador. E aqui a nossa autora, a nossa pesquisadora, está falando de um talento, o talento de desenhar. Mas está também falando de uma força de caráter, que é o bom humor, que o Steve também tinha. No nosso trabalho, a gente se foca mais nas forças de caráter, mas isso serve para todas as nossas forças autênticas. As nossas inteligências, as nossas forças de caráter, os nossos talentos e habilidades diversas, até mesmo o nosso perfil comportamental, como eu já falei em outros vídeos, né? Tem gente que é muito falante, muito extrovertido, isso é uma força. Mas o introvertido também encontra na introversão, nessa característica comportamental, as suas forças. Todas elas muito importantes, cada uma delas com suas características diferentes, mas não melhores ou piores umas das outras. Outra coisa que a pesquisa mostra é que quando você valida, reconhece, valoriza uma criança para além das dificuldades que ela tem, ela encontra motivação para crescer em outras áreas também, inclusive naquelas em que ela tem alguma dificuldade. E a Mary diz uma frase que de tão bonita, para mim, pensando nas crianças que eu tenho em mente quando eu faço esse trabalho, quando eu estou aqui falando com vocês, me emociona, que é assim, eu até anotei aqui para ser fiel ao que ela disse. Steve não virou um menino famoso, um prodígio. Ele virou alguém
que cresceu a partir de quem ele era, não de quem ele não era. Gente, isso é muito importante. Isso é a chave da educação para o bem-estar, que começa, obviamente, como todas as outras, pelo autoconhecimento. Não há possibilidades da gente cultivar os pilares do bem-estar sem o cultivo do autoconhecimento, através do qual a gente acessa, explora, coloca em ação as nossas forças, através do qual a gente tem clareza daquilo que nos motiva, que nos engaja, que nos energiza, daquilo que é valor para nós, daquilo que não é, daquilo que num relacionamento para nós faz daquele relacionamento um relacionamento positivo, daquilo que para nós faz sentido, que nos ajuda a nos sentirmos realizados, autorrealizados, ou realizando algo que nos dá aquele senso de entrega, de legado, de ter feito alguma coisa bacana. Então, quando eu leio essa frase, que ele não virou o gênio da lâmpada, o influencer da internet, mas ele cresceu a partir de quem ele era e não de quem ele não era, eu penso em quantas vezes a gente quer obrigar as nossas crianças a crescerem, a se apoiarem em cima de forças que elas não têm. Isso não faz o menor sentido. É um desrespeito à singularidade das nossas crianças. É um desrespeito ao que elas trazem de forças. A gente simplesmente coloca de lado. E por quê? Porque a gente não reconhece aquilo como força? Talvez porque a gente nem enxergue aquilo como força, porque nós também temos nossos pontos cegos. Ou talvez porque a sociedade não valorize aquelas forças, ou talvez porque a sociedade exige ritmos. Não, criança tem que aprender rápido assim, fazer pá, acontecer. Será? Será que na sociedade justa e equilibrada que a gente espera criar, a sociedade do bem-estar estrutural, as crianças serão exigidas, cobradas, pressionadas por esse tipo de performance, de desempenho padrão? Ou teremos mais cuidado no respeito aos ritmos e às características de cada um? Ah, mas assim não dá, porque tem que ser como uma espécie de fábrica de produção em série. Se eu tiver que dar atenção muito individualizada para os alunos, não dá certo, eu não consigo. Esse é um grande drama. É um grande drama, por exemplo, das mães atípicas, que têm seus filhos com deficiência. Mas precisa mesmo ser assim? Quem disse que tem que ser assim? Quem disse que a escola só tem que ter um professor em sala de aula? E por que não questionar como está sendo feito, o que está sendo feito hoje? Pode-se melhorar muito. Ah, mas não tem dinheiro, custa muito caro. Não, tem muito dinheiro. Cada helicóptero, cada bomba, cada guerra que a gente recomeça ou começa, são bilhões jogados fora para matar gente, para causar dor e sofrimento. Há o dinheiro desperdiçado de várias maneiras no nosso modo de vida, há o dinheiro jogado fora através da corrupção, há o dinheiro concentrado nas mãos de poucos que só precisaria ser melhor dividido. Há dinheiro. Gente, nós como seres humanos temos produzido riqueza de uma maneira extraordinária. Ela só precisa ser melhor distribuída e nós precisamos rever as nossas prioridades. Então, vamos analisar aqui, para terminar, lembrando das nossas 3 linhas editoriais. A primeira delas, então, é a parentalidade baseada nas forças. O que tem a ver com o assunto de hoje? Aquilo que eu sempre falo, nós, pais e mães, temos que nos tornar agentes conscientes e intencionais do florescimento das nossas crianças. O que se entende por florescimento é aqui pelo critério da psicologia positiva, que tem a ver com ter saúde mental, com viver emoções positivas,
desenvolver a tal felicidade madura, que é também saber lidar com os momentos difíceis da vida, cultivar relacionamentos positivos, engajar-se com a própria vida, sentir que a vida faz sentido, encontrar sentido na sua própria vida, sentir que você está realizando alguma coisa, ter aquele orgulho bom de você mesmo, dedicar-se a causas maior do que você mesmo, colocando os seus talentos a serviço de tudo isso, a sua singularidade trazendo para o mundo a resposta original e única que só você pode dar. Isso é florescimento. Então, em casa, o que nós podemos fazer é ajudar nossa criança a enxergar suas próprias forças autênticas. Para isso, claro, nós temos que nos preparar. Aliás, eu tenho um livro sobre isso, Cultivando as Forças da Criança, que você pode ver aí na descrição desse vídeo. Então, nós como pais e mães, como eu digo, os primeiros agentes do florescimento da nossa criança, sejamos agentes sim, mas agentes estudados, preparados, de boa vontade, para que sejamos intencionais e conscientes daquilo que a gente está fazendo, né? Contribuindo de fato ali, criando um ambiente seguro, ajudando a criança a se ver pela lente das forças, o que não significa negar de jeito nenhum os comportamentos inadequados, o que não significa não dar disciplina, impor, pedir, exigir certas coisas. Não é nada disso que nós estamos falando. De novo, é como no caso lá do Steve, mas é lidar com a criança a partir do que ela é, do que ela traz, dos seus talentos inatos e daí evoluir. Já a nossa segunda linha editorial, que é a educação para o bem-estar, é que isso pode continuar na escola. Imagina uma escola onde faça parte do currículo escolar o cultivo dos pilares do bem-estar que eu citei quando eu falei no florescimento, ajudando as crianças a se reconhecerem como esse ser humano de incríveis potencialidades, acessando essas potencialidades, explorando essas potencialidades, compreendendo que elas podem ser mais intencionais também. Sabe, eu acho isso muito interessante na psicologia positiva. Quando você trabalha com jovens, por exemplo, a questão do engajamento. Você pode trabalhar mais intencionalidade, e o engajamento é muito importante, porque é ter vontade de estar ali, vontade de fazer, vontade de realizar, de viver. Eu me dedico a uma arte, a um hobby, a um estudo que eu gosto muito, a algo que é muito ligado à minha personalidade, como estar com pessoas, por exemplo, seja o que for, é eu saber o que me interessa, saber o que me motiva, o que me energiza e intencionalmente criar situações onde eu possa usar as minhas forças para me engajar, seja no trabalho voluntário, seja na escola, no esporte, não importa, mas intencionalmente, sabe? Porque chamados para coisa ruim, inútil, desperdiçar tempo, recurso e consumir substâncias, por exemplo, que só nos fazem mal, inclusive alimentos superprocessados, isso existem muitos, mas chamados intencionalmente colocados, organizados para levar as crianças e jovens para essa dimensão mais positiva, e aí sim o adjetivo lá da psicologia positiva, que não é só uma área da psicologia, mas é um movimento que reúne aí os conhecimentos da neurociência, da própria psicologia, mas também da sociologia, e ele é multidisciplinar, ele vem crescendo, porque no fim tudo vai se encaixando. E, por falar em tudo se encaixar, a nossa terceira linha editorial, que é o bem-estar estrutural, que eu já citei en passant, quando eu disse que a gente precisa rever o nosso modo de vida, o nosso sistema, a forma como a gente se organiza como sociedade, porque eu vou ter que ser repetitivo por quantos vídeos eu fizer aqui. Não há nada mais importante do que a vida. Nosso bem maior é a vida. Se não tem vida, acabou. Nosso bem maior é a vida. E o nosso desejo maior, pelo menos é o que dizem em todas as entrevistas, pais e mães, é a felicidade dos nossos filhos. E claro, também para os educadores e educadoras seriamente dedicados a esse mistério, a essa profissão, também o bem-estar, né, o sucesso dos seus alunos. O professor fica orgulhoso quando vê o seu aluno
indo adiante, não necessariamente como o primeiro a passar no vestibular, mas também talvez um Steve da vida, que antes era um menino ali deslocado, estigmatizado como menino problema, e que se descobriu como alguém com talentos também e que avançou nesse sentido. Mas para isso, a nossa sociedade vai ter que rever absolutamente as suas prioridades, porque a educação hoje não é, pelo menos eu estou falando aqui do Brasil, não é prioridade. Dizem que é, tem uma série de discursos, mas não é. Temos intelectuais muito bons nessa área, temos projetos que no papel são muito bonitos, mas a forma como estamos estruturados, o orçamento, a maneira como há investimento ou não na educação, acaba inviabilizando e deixando aquilo bonito só no papel. Na prática, vira normalmente uma colcha de retalhos. Bom, se você é mãe, professora, pai, professor, comenta aqui. Eu estou delirando? Que experiência, que visão você tem sobre isso? É importante saber a sua opinião. E que mais Steves aconteçam nas nossas salas de aulas e também nas nossas casas, podendo ser vistos como eles merecem a partir de toda a beleza que todo ser humano traz em si. Isso também é uma maneira de valorizar a vida e de prevenir suicídios. Faz sentido para você? Então vamos juntos? Espero você no próximo vídeo.